Bem, nesse vídeo a gente vai começar a estudar o equilíbrio sólido-líquido, em sistema binário, né, de dois componentes. A gente vai admitir que esse sistema é composto por dois elementos, A e B, dois compostos A e B, né? Eles são immiscíveis na fase sólida. Eles são solúveis, né, são miscíveis na fase líquida, formam uma solução. Mas a gente vai admitir que eles são immiscíveis na fase sólida. Então, qual a ideia? Né? A ideia é a gente montar um diagrama temperatura-composição, igual vocês viram lá no caso da fase do equilíbrio líquido-vapor, né? Só que agora é o equilíbrio sólido-líquido. Então a gente precisa ter uma estimativa da solubilidade dos compostos em função da temperatura, né? Nesse caso a temperatura de congelamento, não a temperatura de ebulição, como vocês viram anteriormente. Mas a gente já pode ter essa estimativa assumindo o comportamento ideal, por exemplo, do componente a partir dessa equação que vocês provavelmente viram lá nas propriedades coligativas, né? Essa equação relaciona a fração molar de A, né? Seria uma maneira de quantificar a solubilidade da espécie A, em função do ΔH de fusão de A, né, variação de entalpia na fusão de A, R, a constante dos gases ideais, a temperatura de A, aqui na mistura, né, na mistura líquida, A mais B, e a temperatura, aqui o T0 seria a temperatura de A puro. Né? Então aqui está relacionando o efeito no caso de um soluto, no solvente, no caso A. Então a maneira simples de representar essa equação é através de um gráfico, né? E o gráfico está representado aqui. Então aqui a gente tem nesse eixo a temperatura e aqui no eixo das abscissas, né, a fração molar de B. Então aqui na esquerda a gente tem A puro, né, nessa linha aqui, e na direita aqui a gente tem B puro. E à medida que a gente vai da esquerda para a direita, a gente aumenta a quantidade de B. Né? Esse gráfico aqui seria a temperatura de solidificação, a variação da temperatura de solidificação com A, né, ou com B no caso aqui, à medida que B ou A varia. Né? Então percebam que a temperatura de solidificação começa aqui numa temperatura T0A, né? Porque aqui seria essa linha aqui representar A puro. Então aqui seria a temperatura de solidificação de A puro. E à medida que a gente adiciona B, né, a temperatura de solidificação vai caindo. Como vocês já viram nas propriedades coligativas. Né? Quando a gente adiciona soluto no solvente, a temperatura de congelamento, o ponto de congelamento cai. Então percebam, por exemplo, num ponto aqui arbitrário, a gente tem essa temperatura de congelamento. Se a gente adiciona mais B, né, por exemplo, até esse ponto aqui, né, se a gente antes tinha B aqui, adicionou até mais ou menos aqui, aumentou mais B, a temperatura de congelamento cai ainda mais. Né. Claro que esse comportamento aqui é só está dando em função da espécie A. Né. A gente teria que ter uma curva semelhante também para a espécie B. Porque à medida que a gente passa aqui do meio do gráfico, né, a gente tem mais B do que A. Então essa curva aqui já não é tão válida assim, ainda mais que a gente está assumindo o comportamento ideal para mistura. Né? Então se a gente admitir que B tem o mesmo comportamento, no final das contas a gente tem esse diagrama aqui, que seria o nosso primeiro diagrama sólido-líquido. Então a gente teria aqui a curva da fração molar de A em função da temperatura, né? E aqui seria a fração molar de B em função da temperatura. Percebam que as curvas se encontram aqui nesse ponto E. Esse ponto E é o ponto eutético, que indica uma mistura eutética. É mais um nome estranho aqui para adicionar no vocabulário de vocês. Né? Então, nesse ponto E, a gente tem a composição eutética, que é essa composição XE aqui, né? E a gente tem a temperatura eutética TE, que seria a temperatura e a composição correspondentes a esse ponto E, esse mínimo no diagrama sólido-líquido. Então, quais regiões a gente tem nesse diagrama? Né? Bem, a gente tem essa região aqui de cima, que é uma fase só, que é a região líquida, né? A mistura A e B. Nesse ponto aqui, à esquerda do ponto E, a gente tem um equilíbrio nessa região aqui, entre o líquido e entre A puro. Né? Nessa outra região aqui, à direita do ponto E, a gente tem um equilíbrio entre o líquido e entre B puro. Tá? Por exemplo, nesse ponto A, a gente tem duas fases, em que está em equilíbrio B puro, na fase sólida, né? O B precipitou, e um líquido de composição Bzinho. Okay? E a partir aqui de baixo, né, embaixo dessa linha aqui, a gente tem um equilíbrio entre duas fases sólidas, A puro e B puro. A gente está admitindo que A e B não são solúveis na fase sólida, né? Então eles se precipitam separadamente. A gente tem A puro e B puro a partir abaixo dessa temperatura aqui. Então esse é o diagrama sólido-líquido mais simples que tem, é chamado de diagrama eutético simples. Né? Então, vamos discutir um pouco mais ele. Né?
Lembrando que nesse caso aqui a gente tem um diagrama de dois componentes, né? Em toda a região de duas fases também se aplica a regra da alavanca, como vocês devem ter visto lá nos vídeos anteriores. Então esse aqui já é um diagrama do Atkins, né, que é um pouquinho mais bonitinho, é colorido, etc. e tal. Então aqui está representando as fases, né? Aqui a gente tem a fase líquida, aqui a gente tem o líquido mais A puro, aqui a gente tem líquido mais B puro nessa região, e aqui a gente tem sólido, duas fases sólidas, né? A puro e B puro. P é o número de fases, né? Aqui uma fase, aqui duas, e aqui duas também. Todas as regiões aqui embaixo da curva azul tem duas fases, tá? Então vamos seguir essa isopleta aqui, indo de A1 até A5. Bem, de A1 até A5, né, a gente está, é uma isopleta, porque a composição global é constante, né? A gente está nessa linha aqui, ao longo dessa linha aqui. E perceba que a temperatura está diminuindo, né? De A1 até A5 a temperatura está caindo. Então o que acontece? A interpretação é semelhante às que vocês viram até agora. Em A1 a gente tem líquido, for diminuindo a temperatura, a gente chega no ponto A2, que começa a precipitar B, né? Aqui em A2 a gente teria uma solução saturada de B, uma solução saturada de B, né? Qualquer diminuição na temperatura você causa uma precipitação de B. Então aqui começa a precipitar B. Em A3 a gente tem um equilíbrio entre uma solução com composição B3 e B puro, né? A composição da solução é dada por esse ponto aqui, né? Se a gente continuar diminuindo a temperatura, a gente chega no ponto A4. O ponto A4 aqui, né, a gente tem equilíbrio de três fases. A gente tem B puro, a gente tem A puro e a gente tem um líquido com essa composição eutética E. Então, nessa linha aqui, a gente tem três fases de equilíbrio. Bem, como é um diagrama temperatura-composição, né, a pressão é fixa. Assim como é a mesma coisa que a gente assume não, né, que a gente faz as medições como vocês viram lá no caso do líquido-vapor. Então a pressão é fixa e aqui a gente tem três fases em equilíbrio. Se vocês forem aplicar a regra das fases, vocês vão ver que esse sistema é invariante aqui nessa temperatura aqui. Tá? Se a gente continuar diminuindo a temperatura de A4 para A5, a gente não tem mais líquido e a gente tem duas fases sólidas. Né? A gente tem A5, o A puro, nesse ponto A5 linha, e B puro nesse ponto A5 duas linhas. Então, o que tem de especial nesse ponto eutético aqui? Primeiro, né, é que esse ponto eutético aqui é um mínimo de solidificação. Percebam, se a gente for diminuir a temperatura em qualquer outro ponto aqui ao longo do líquido, né? Por exemplo, em A1. Em A1, o líquido começa a congelar aqui nessa temperatura. Se a gente for diminuindo a temperatura, o líquido vai congelando ao longo do tempo. Né? Então a temperatura de congelamento vai variando, né? Porque o líquido só desaparece totalmente, depois de A4. Né? Então há uma faixa de temperatura de congelamento, né? Para todo o líquido virar sólido. Já aqui não, né? Aqui em E é uma temperatura única de congelamento. Se a gente pegar aqui ao longo da composição eutética, for diminuindo a temperatura, o líquido vai virar sólido uma temperatura única, uma temperatura fixa, uma temperatura constante. Isso é bem típico de uma mistura eutética, assim como é típico de uma mistura azeotrópica, né? Como vocês viram nos diagramas líquido-vapor. Né? Bem, outra coisa interessante que eu tinha começado a falar, né, é que a temperatura de congelamento é mínima nesse ponto. Né? Percebam que o azulzinho aqui seria a curva da temperatura de congelamento. Né? Então, o mínimo dessa curva é aqui na mistura eutética. É a temperatura mínima em que essa mistura líquida pode congelar nessa composição eutética aqui. Então aqui tem outro gráfico. Né? Dessa vez é um gráfico real, né, do sistema antimônio-chumbo. É o exemplo do Castells. Esse sistema antimônio-chumbo se comporta praticamente como ideal, né? A gente tem um comportamento bem bonitinho aqui. Então a gente tem aqui o diagrama temperatura-composição em função da porcentagem em massa de chumbo. Então à esquerda aqui a gente tem antimônio, à direita a gente tem chumbo puro, né? Aqui em cima a gente tem uma mistura líquida de antimônio e chumbo, acima de 600 graus Celsius por aí. A gente tem praticamente só líquido, né? À medida que a gente abaixa a temperatura, a gente pode ter a formação de sólido, dependendo da composição da mistura. Então nessa região aqui a gente tem duas fases, a mistura de líquido mais antimônio puro, antimônio sólido. Nessa regiãozinha pequenininha aqui a gente tem um equilíbrio entre chumbo mais líquido, né, a solução líquida. E a partir dessa temperatura, acho que é 246 graus Celsius, a gente tem precipitação dos dois sólidos puros, né, o chumbo aqui
e o antimônio aqui. Né? Então vamos interpretar primeiro essa isopleta. Depois dessa isopleta aqui, primeiro vamos ver essa linha horizontal aqui, né? Indo de A até G. Em A, a gente tem antimônio puro. Em B, a gente adicionou um pouco de chumbo. A gente adicionou a quantidade de chumbo suficiente para dissolver um pouco de antimônio e formar a solução líquida de composição C. De B para C, a gente só está adicionando chumbo. Adicionando chumbo, adicionando, até chegar em C. Em C, a gente tem uma solução saturada de antimônio em chumbo. A partir entre C e D, qualquer adição de chumbo, a gente só está diluindo a solução. Né? Porque o chumbo seria nosso solvente, no caso. Né? É estranho falar em solvente, essa mistura de dois metais, né? Mas o chumbo seria o nosso solvente, a gente só estaria dissolvendo o antimônio, diluindo o antimônio. Né? A partir de B, se a gente adicionar mais chumbo, a gente começa a precipitar chumbo. A gente tem uma mistura da solução mais chumbo sólido. Até G, que a gente tem praticamente, em G a gente tem praticamente só chumbo. Né? Bem, essa isopleta de H até K, a interpretação é a mesma que a gente tinha visto nesse caso à esquerda. Né? Em H a gente tem só líquido. Em I começa a aparecer os primeiros traços de antimônio precipitado. A gente for diminuindo ainda mais a temperatura, a gente começa a ter um equilíbrio entre a solução e o antimônio, né, sólido, precipitado em solução. No ponto J a gente tem três fases. Né? A gente tem o antimônio sólido, a gente tem o chumbo sólido e um líquido com essa composição eutética aqui. E abaixo dessa temperatura eutética, né, a gente só tem uma mistura de dois sólidos, o antimônio e o chumbo. Bem, esse é o exemplo que o Castellan coloca. Né? A gente tem outros exemplos de misturas eutéticas. Né? Por exemplo, a solda, que é uma mistura eutética de 67% de antimônio e 33% de chumbo, com ponto de fusão de 183 graus Celsius. É uma mistura eutética bem comum, né? É a mistura de água mais sal, H2O mais NaCl. Tem 23% em massa de NaCl e 77% em massa de água. Essa temperatura eutética é de menos 21,2 graus Celsius. É bastante usado nos países frios. Né? O pessoal dissolve NaCl e outros sais, que também formam mistura eutética com a água, né? Isso é bem comum, para dissolver o gelo. Né? Então aqui está o diagrama do equilíbrio sólido-líquido para a água e o NaCl. Né? Então aqui a gente tem a temperatura e a composição, nesse caso a porcentagem em massa de NaCl. Sendo que o gráfico parece diferente, mas não é tão diferente. Né? Antes os gráficos tinham aqui um mínimo e subiam, só que essa subida aqui é muito grande, né? Muito crescente e é muito cedo. Mas o gráfico é bem parecido com os outros. Então nessa região aqui a gente tem uma solução de água mais NaCl. Aqui à direita a gente tem a solução mais NaCl precipitado. Então essa porção EF aqui seria a curva de solubilidade do NaCl. Né? Porque, digamos, a 50 graus Celsius a gente vai adicionando NaCl, aqui a gente ainda tem uma solução. A partir desse ponto aqui a gente começa a precipitar NaCl. Então ao longo dessa reta aqui a gente tem uma solução saturada de NaCl em água. Né? Nesse triângulozinho aqui, triângulo retângulo, a gente tem uma solução mais gelo. Então aqui a água foi para o estado sólido, mas o NaCl ainda não. E aqui embaixo a gente tem dois sólidos, né? O gelo e o NaCl. Então aqui a gente tem as duas espécies formando os seus sólidos. Né? Então a interpretação desse diagrama é semelhante aos outros. Né? O Castellan dá um exemplo, né, que isso é bastante comum. Ele dá um exemplo, por exemplo, de menos 5 graus Celsius. Né? Em menos 5 graus Celsius a água é mais estável na fase sólida. Né? O potencial químico da água na fase sólida é menor que o potencial químico da água na fase líquida. Mas se a gente adicionar NaCl, né, por exemplo, se a gente pegar aqui nesse eixo aqui, a gente tem 0% de NaCl, a gente só tem água pura. Então, aqui a gente teria a água em estado sólido como mais estável. Se a gente adicionar NaCl, né, aqui a menos 5 graus Celsius, a gente teria esse ponto C aqui. Nesse ponto C, a fase mais estável é a solução. Seria água mais NaCl no estado líquido. Então, se você tem gelo e adiciona NaCl até essa composição C aqui, a tendência da água sair do estado sólido e ir para o estado líquido. E esse é o princípio o fundamento, né, do pessoal jogar sal nas calçadas congeladas em países frios. Bem, então esse vídeo era isso. No próximo vídeo a gente vai ver os diagramas de substâncias que formam compostos e também a gente vai ver os casos em que tem pontos de fusão incongruentes.